tempo de Quaresima é tempo O tempo de Quaresma é tempo propício para corrigir os acordes dissonantes da nossa vida cristã e acolher a notícia sempre nova, feliz e esperançosa da Páscoa do Senhor. A Chiesa, nella sua materna sapienza, na sua sabedoria materna, a Igreja propõe-nos prestar especial atenção a tudo o que possa arrefecer e oxidar o nosso coração crente. Múltiplas são as tentações a que nos vemos expostos. Cada um de nós conhece as dificuldades que deve enfrentar. E é triste constatar nas vicissitudes diárias como se levantam vozes que, aproveitando-se da amargura e da incerteza, nada mais sabem semear senão desconfiança. E se o fruto da fé e a caridade, como gostava de repetir Santa Teresa de Calcutá, o fruto da desconfiança é a apatia e a resignação. Desconfiança, apatia e resignação. Os demônios que cauterizam e paralisam a alma do povo crente. A Quaresma é tempo precioso para desmascarar estas e outras tentações e deixar que o nosso coração volte a bater segundo as palpitações do coração de Jesus. Toda esta liturgia está impregnada por este sentir, podendo-se afirmar que o mesmo ecoa em três palavras que nos são oferecidas para aquecer o coração crente. Para, olha e regressa. Para um pouco. Deixa esta agitação e este correr sem sentido que enche a alma de amargura, sentindo que nunca se chega a parte alguma. Deixa esta obrigação de viver de forma acelerada, que dispersa, divide e acaba por destruir o tempo da família, o tempo da amizade, o tempo dos filhos, o tempo dos avós, o tempo da gratuidade, o tempo de Deus. Para um pouco, com essa necessidade de aparecer e ser visto por todos, mostrar-se constantemente em vitrina, que faz esquecer o valor da intimidade e do recolhimento. Para um pouco, com um olhar altivo, o comentário ligeiro e desdenhoso que nasce de se ter esquecido a ternura, a compaixão e o respeito pelo encontro com os outros, especialmente os vulneráveis, feridos e até imersos no pecado e no erro. Para um pouco, com essa ânsia de querer controlar tudo, saber tudo, devastar tudo, que nasce de se ter esquecido a gratidão pelo dom da vida e tanto bem recebido. Para um pouco, com o ruído ensurdecedor que atrofia e atordoa os nossos ouvidos e nos faz esquecer a força fecunda e criativa do silêncio. Para um pouco, com a atitude de fomentar sentimentos estéreis e infecundos que derivam do fechamento e da autocomiseração e levam a esquecer de sair ao encontro dos outros para compartilhar as cargas e os sofrimentos. Para diante do vazio daquilo que é instantâneo, momentâneo e efêmero, que nos priva das raízes, dos laços, do valor dos percursos e de nos sentirmos sempre a caminho. Para olhar
e contemplar. Olha os sinais que impedem de se apagar a caridade, que mantêm viva a chama da fé e da esperança. Rostos vivos com a ternura e a bondade de Deus que age no meio de nós. Olha o rosto das nossas famílias que continuam apostando dia após dia, fazendo um grande esforço para avançar na vida e, entre muitas carências e privações, não descuram tentativa alguma para fazer da sua casa uma escola de amor. Olha os rostos interpeladores, os rostos das nossas crianças e jovens carregados de futuro e de esperança, carregados de amanhã e de potencialidades, que exigem dedicação e salvaguarda, rebentos vivos do amor e da vida, que sempre conseguem abrir caminho entre os nossos cálculos mesquinhos e egoístas. Olha os rostos dos nossos idosos, enrugados pelo passar do tempo. Rostos portadores da memória viva do nosso povo. Rostos da sabedoria operante de Deus. Olha os rostos dos nossos doentes e de quantos se ocupam deles. Rostos que, na sua vulnerabilidade e no seu serviço, nos lembram que o valor de cada pessoa jamais pode reduzir-se a uma questão de cálculo ou de utilidade. Olha os rostos arrependidos de muitos que procuram remediar os seus erros e disparates e, a partir das suas misérias e amarguras, lutam por transformar as situações e continuar para a frente. Olha e contempla o rosto do amor crucificado, que continua hoje, a partir da cruz, a ser portador de esperança, mão estendida para aqueles que se sentem crucificados, que experimentam na sua vida o peso dos fracassos, dos desenganos e das desilusões. Olha e contempla o rosto concreto de Cristo crucificado por amor de todos, sem exclusão. De todos? Sim, de todos. Olhar o seu rosto é o convite cheio de esperança deste tempo de Quaresma para vencer os demônios da desconfiança, da apatia e da resignação. Rosto que nos convida a exclamar: o reino de Deus é possível. Para, olha e regressa. Regressa à casa de teu pai. Regressa sem medo aos braços ansiosos e estendidos de teu pai, rico em misericórdia, que te espera. Regressa sem medo. Este é o tempo oportuno para voltar à casa, a casa do meu pai e vosso Pai. Este é o tempo para se deixar tocar o coração. Permanecer no caminho do mal é fonte apenas de ilusão e tristeza. A verdadeira vida é outra coisa muito diferente. E bem o sabe o nosso coração. Deus não se cansa, nem se cansará de estender a mão. Regressa sem medo para experimentar a ternura sanadora e reconciliadora de Deus. Deixa que o Senhor cure as feridas do pecado e cumpra a profecia feita a nossos pais. Dar-vos-ei um coração novo e introduzirei em vós um espírito novo. Arrancarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Para, olha e regressa. Assim acabamos de ouvir a homilia do Santo Padre